Queridos, boa noite. Não somos britânicos, mas 20 horas. Vamos começar a primeira noite desse Congresso da Família. O pastor Bill já está aqui e nós estamos aqui. E melhor ainda, o Senhor está aqui. Amém? Peço a você que se colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, nós vamos até o versículo 17. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. Leamos todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Eu quero convidar o pastor Ronaldo, por favor, pastor do Alto Veracruz, presidente do nosso presbitério, que vem aqui na frente e neste momento interceda por esse tempo de congresso que estaremos aqui durante essa semana. Que Deus possa nos abençoar, falar profundamente aos nossos corações e trazer mudanças no nosso caminhar, no nosso viver. Senhor Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade, podermos estarmos juntos, ó Deus, nessa noite, durante toda essa semana. Ó Deus, buscando conhecer mais, crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. E nós queremos suplicar ao Senhor, Deus, as mais ricas bênçãos, a orientação do Teu Espírito. Isso abra nossa mente, abra o nosso coração, abençoa e seja uma semana proveitosa, possa fazer diferença nas nossas vidas, também nas nossas igrejas. Abençoa muito o doutor Bill, ó Deus, iluminando a mente dele, enchendo ele com a Tua graça, sabedoria dos altos céus, e que o Senhor possa usá-lo, Deus, para transmitir mais e mais conhecimento a cada um de nós aqui presente. Abençoa o pastor Antônio, todo o conselho da Sexta Igreja, por esta iniciativa tão abençoada aqui do nosso presbitério, e que se possa repetir mais e mais vezes. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós já vamos passar a palavra para o nosso irmão, Dr. Bill. Boa noite, amados. Não gostei. Boa noite. Ah, muito bem. Agora eu sinto em casa. Para eu estar aqui durante essa semana toda, é um privilégio. Eu fico conhecendo alguns irmãos dessa igreja lá em Água de Lindóia e me anima bastante o motivo de estar aqui com vocês durante essa semana. Só para você ter uma ideia, eu sou casado 59 anos em outubro. 59 anos, é uma vida, né? Eu digo para você que os primeiros 9 anos, eu não era crente. Eu não conhecia Deus. Eu fiz muito erro mesmo, vida errada. Mas Deus derramou a sua graça sobre a minha vida. Eu me converti com 3 filhos,
já casado 9 anos, e depois mais um ano Deus colocou no meu coração para vir para o Brasil, para fazer o uso da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu havia falado com Deus já hoje sobre o meu falar. E você já percebe que eu sou norte-americano. Para eu falar na língua portuguesa, não é fácil. Não é. Então, eu pedi a Deus, Deus facilite o meu falar. Eu vou me reforçar de falar de uma maneira correta, uma maneira clara, uma maneira bem explicada, para que não haja dúvida nenhuma sobre aquilo que eu desejo abordar hoje à noite. Mas ao mesmo tempo que eu estava orando ao meu favor sobre o meu falar, eu orei por vocês. Que vocês sejam não somente ouvinte, mas vocês sejam ouvinte ativo. Meu papel é comunicar. E comunicar significa 3 coisas: uma boca, ouvido e compreensão. Agora, a minha parte, a boca. Eu quero passar para você meus pensamentos que vieram da pessoa de Deus. O que Ele havia colocado no meu ser, eu desejo passar para você. Mas a sua parte, que você tem que ser ouvinte ativo. Não somente uma pessoa que escuta, mas uma pessoa que ouve e escuta. Então, hoje à noite, nós vamos abordar um assunto que eu creio na vida familiar, na vida conjugal, na vida de equipe de igreja. Um assunto bem importante sobre comunicação no lar, no seu serviço onde você trabalha, na escola onde você estuda. Então, eu desejo, hoje à noite, falar sobre o assunto de 4 ferramentas da comunicação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero abordar o que significa abrir a boca e abrir o coração para receber justamente o que Deus tem para a sua vida. Nós não estamos aqui hoje à noite por acaso. Cada um de vocês fizeram uma escolha para estar aqui hoje à noite. Como também eu havia feito alguns meses passados, quando eu combinei com o seu pastor para estar aqui. Então nós estamos aqui com propósito. Não por acaso, mas propósito. A minha própria vida, eu quero ter uma comunicação melhor com a minha mulher, com meus filhos, com meus netos, com meus bisnetos, com meus colegas, com meus vizinhos. Então percebe que a comunicação é extremamente importante no lar, onde você sabe que facilmente você relaxa, onde você começa a deixar de lado algumas regras de comunicação. Então, durante essa noite, eu quero tratar justamente o problema de boca-ouvido, que vem do coração. Não que a boca tem problema, porque a boca revela o que está dentro do coração. O ouvido também revela, porque às vezes alguém fala, você não escuta. Alguém fala, você não tem interesse. Isso vem do seu próprio coração. Então, na verdade, durante essa semana, o que nós estamos tratando é justamente o coração do homem. O coração do homem, ao contrário do coração de Deus. Mas o fato que Ele havia feito em nossa vida um milagre de novo nascimento. Nós somos uma cultura, ou seja, uma criatura nova. Nós temos justamente dentro de nós a capacidade de entender os pensamentos de Deus.
Agora, hoje à noite, nós vamos tratar no nível do coração, falando sobre a boca e ouvido. Agora, para fazer isso aí, nós entendemos que a comunicação, na verdade, é um processo. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite é um processo. O pensamento vem. E logo, quando eu tenho esse pensamento, eu tenho que ter justamente uma palavra, ou diversas palavras, para passar para você justamente o meu pensamento, para que você possa abraçar justamente o pensamento meu. É um processo. Não acontece por causa. É um processo. Mas a sua parte, ser ouvinte ativo. E quando estou numa igreja, que nem essa hoje à noite, às vezes eu fico olhando para as pessoas lá no fundo, devido ao fato que facilmente você pode até perder a atenção, porque você está longe de mim. Então, de vez em quando você está vendo que eu estou olhando para você lá no canto. Lá naquele canto também, para que você saiba que eu tenho interesse também na sua vida ali, tanto como as pessoas aqui na frente. Muito bem, comunicação então é um processo. E há muitas definições de comunicação. E vamos examinar uma que eu acho muito boa para você entender. Uma delas é muito simples e excelente. Diz que a comunicação é um processo de compartilhar informação com outra pessoa de uma forma tal que ela compreenda o que você está dizendo. Então percebe, hoje à noite, mesmo que eu não tenha boca brasileira, eu estou querendo formar as palavras de uma forma que você possa compreender. Para eu falar, sem você compreender, não tem resultado. Não vai ter proveito. Então, eu mesmo aqui na frente, na sua igreja, eu preciso formar as palavras de uma forma, de uma maneira, que você possa abraçar justamente o que estou passando para você. Para que você possa compreender justamente o que Deus tem para a sua própria vida particular. Mesmo que eu esteja falando com um grupo maior, eu estou falando com cada um de vocês individualmente. Eu estou olhando na sua cara. Eu estou abraçando você daqui para lá em palavras, para que haja justamente uma comunicação divina de Deus na minha vida, passando para a sua vida. Agora, pensando assim, veja o seguinte, quando fala de processo, é o falar, ouvir e compreender. Estão envolvidos no processo da comunicação. Nesse caso, falar, ouvir. Mas, sem compreender o que estou falando, então não houve comunicação. Ou seja, um mau entendimento é uma comunicação, mas uma comunicação errada. Então, para eu conversar com você, para eu falar para vocês hoje, eu preciso passar para vocês justamente os pensamentos que Deus havia me dado, para que vocês saiam da igreja hoje à noite com o mesmo pensamento. Quando você chega em casa, para você ter o mesmo pensamento que eu passei para você, que veio de Deus. Ou seja, falar, ouvir e compreender. Agora, além disso, especialistas em comunicação mostram que quando você conversa com outras pessoas, há, na verdade, 6 mensagens que podem ser transmitidas. Agora, eu acho interessante isso aí, porque muitas vezes eu estou aqui à frente falando, transmitindo algo, mas tem 6 maneiras que você pode não compreender o que eu estou dizendo. Então, eu vou mostrar algumas para você. Primeiro, o que você quer dizer? Então, eu tenho pensamento, eu quero dizer alguma coisa. Mas o problema é o seguinte, às vezes a pessoa mas o que você diz realmente? Eu ouvi do pastor, do pastor Bill. Mas o que ele falou realmente?
o que ele queria falar. Agora veja algo a mais, o que outra pessoa ouve. Então eu tenho desejo de passar algo para você, mas o que é importante, o que você ouviu, o que você entendeu, o que você compreendeu. Além disso, o que a outra pessoa pensa que ouve. Então você percebe como a comunicação pode ter um problema na vida conjugal, na vida familiar, na vida de igreja, na vida de trabalho, na vida de equipe. Veja outra aqui. O que a outra pessoa diz acerca do que você disse. Ou o que você acha que outra pessoa disse acerca do que você disse. Confusão. Então, por esse motivo, quando eu fui convidado para passar um tempo com vocês aqui durante a semana, eu pensei que a primeira aula tem que estar baseada naquilo que eu estou abordando nessa noite, comunicação de um coração para o coração de uma outra pessoa. 49 anos de casados, ou seja, 59, desculpe Deus, 59 anos. Eu digo para você, eu só aprendi a comunicar-me de uma forma correta com minha esposa depois de 25 anos de casados. Eu já era pastor, eu já era missionário, eu já era professor. Agora, isso não quer dizer que eu não tinha comunicação com a minha esposa, mas tinha certos assuntos que não saiu bem. Mas eu sempre pensava que era culpa dela, porque eu sabia que ele estava me comunicando corretamente. Mas, por sua vez, ela tinha outro pensamento. Para ela, eu não estava conversando com ela de uma maneira correta. Mas para mim, eu achava que eu estava certo. Então, quando eu falo para você 25 anos, de certa forma, eu tenho uma vergonha de dizer isso para você. 25 anos de casado, para aprender mesmo falar com a minha esposa em assuntos delicados. Mas, por outro lado, significa que mesmo com 25 anos de casado, você pode aprender algo melhor. Então, 59 anos, eu digo para vocês que ainda hoje eu estou aprendendo. Ainda hoje eu sou estudante da palavra de Deus. Ainda hoje eu percebo que tem muito mais para eu aprender. Então, eu quero passar pelo menos o que eu havia aprendido durante esse tempo com a minha mulher, utilizando a palavra de Deus. Queremos que a outra pessoa não apenas ouça, mas compreenda o que queremos dizer. Então, não somente ouvir, mas o objetivo é compreender. Agora eu sei que você está me ouvindo, a não ser que você seja surdo. Está me ouvindo. Mas a pergunta minha, você está escutando? Você está ouvindo? Você está ouvindo o barulho do ar-condicionado. Você está ouvindo o barulho da minha boca. Mas a minha pergunta para você, você está escutando? Você está sendo ouvinte ativo? Você está abraçando as palavras que eu estou passando para você? Então, é importante que o alvo é compreensão. Agora, pensando assim, o antigo provérbio diz assim: diga o que realmente pensa e realmente pense o que diz. Ou seja, o que o homem pensa, ele é. O que ele fala, revela o que ele é. Então, eu falei para você que quando eu cheguei a ter 25 anos de casado, a minha vida foi revelada ainda mais a minha pessoa, que eu não estava com aquele relacionamento com Deus que eu estava desejando. Inclusive, essa palestra que eu estou passando para vocês hoje à noite, eu ouvi essa palestra quando eu tinha 25 anos de casados. Ou quer dizer, quantos anos? 25 anos passados, eu ouvi essa palestra pela primeira vez. Agora, eu já coloquei meu toque no assunto.
Mas a base da palestra hoje à noite tocou profundamente na minha vida conjugal. Eu estava participando numa aula como você está participando hoje à noite. Foi uma aula, eu não tinha nenhuma ideia do que eu esperava. Mas eu fui nessa aula e parece que Deus falou comigo e não com outra pessoa qualquer. Parece que eu era a única pessoa na sala de aula. Para mim, o professor estava conversando comigo. Porque eu percebi que eu estava com necessidade. Porque ele falou profundamente a palavra de Deus sobre a boca e ouvido e compreensão. Muito bem. Agora, é mais difícil ser atendido. Você precisa ter justamente um propósito no seu coração, que você deseja ser compreendido e que você deseja compreender daquilo que outra pessoa está falando. Para se comunicar, escute mais e fale menos. Está na cara, né? O problema, por exemplo, hoje, ou seja, foi hoje. Houve alguns problemas lá no hotel. Nada sério, mas alguns problemas. Quando eu desci do meu apartamento, para lá na recepção, tinha uma menina lá. E quando eu comecei a abordar o assunto meu, ela já estava falando comigo. Ela nem ouviu o que eu falei para ela. Ela estava pensando aquilo que eu ia falar. Porque já houve outras reclamações lá no hotel, de algumas coisas que não eram certas. Então, ela pensou que eu teria falado a mesma coisa. E antes de abrir a boca, ela já estava falando comigo. Daí, eu escutei o que ela falou, agradeci e fui embora. E daqui meia hora, quando não tinha tanta gente lá no hotel, lá na recepção, eu chamei ela de lado. Vem cá, quero conversar com você. Então nós pegamos justamente duas poltronas, ela sentou-se ali, eu me sentei aqui. Eu conversei com ela. Eu falei para ela assim, bem, hoje não houve uma boa comunicação entre nós dois. Agora, se eu tivesse feito algo errado, eu peço perdão. Mas, ao mesmo tempo, eu me julguei. O fato que eu me julguei, agora eu tenho direito de julgar você. Quando eu cheguei lá para conversar com você, você nem me ouviu. Agora, você é uma pessoa gentil, uma pessoa que deseja ajudar, mas não ajudou em nada. Por quê? Porque não houve uma boa comunicação. Então você percebe que eu estou passando para você hoje à noite, não é somente para a vida familiar, a vida conjugal, desculpe, mas é para a vida, onde você estiver. Agora, pensando assim, veja o seguinte, ouvir é mais do que esperar educadamente a sua vez de falar. Ou seja, você está conversando comigo, e eu não estou ouvindo você, nem estou escutando. Simplesmente estou ouvindo a sua voz. Mas eu estou aguardando a minha vez. Vocês sabem que isso acontece na vida conjugal. Você está falando com seu cônjuge e você percebe que ele nem ela está ouvindo o que você está dizendo, ou ele ou ela está aguardando a sua vez para entrar no assunto. Então isso acontece na vida conjugal. Acontece na vida familiar, acontece na vida da igreja. É mais do que ouvir as palavras. Então veja o seguinte, ouvir de verdade é receber e aceitar a mensagem à medida que esta é enviada, tentando compreender. Agora, ela foi enviada e eu preciso o quê? Compreender o que outra pessoa realmente quer dizer. Então, na verdade, quando você está conversando comigo, é para eu ouvir e compreender o que você falou. E se eu tivesse
uma dúvida, eu teria que falar para você, por favor, repete o que você falou, porque eu não entendi. Eu não compreendi o que você falou. Agora, veja bem. Estou ouvindo você. Então, você percebe que a pessoa pensa que a comunicação é simplesmente ouvindo. Agora, eu estou ouvindo o que você quer dizer? Agora, será que eu realmente estou procurando compreender a mensagem dela? Ou seja, não seja ouvinte passivo, mas ouvinte ativo. Ou seja, ouvir é fácil. Escutar leva você a prestar atenção na palavra. Por exemplo, você está ouvindo algum barulho lá fora. O carro passa e você está ouvindo. Ao mesmo tempo, você está ouvindo a minha voz. Agora, minha pergunta, você está escutando? Você está abraçando? Você está procurando compreender o que o pastor Bill deseja falar para você hoje à noite? Ou seja, ouvir com sensibilidade é abrir-se para outra pessoa, importando-se, agora você se abriu para outra pessoa, importando-se ativamente com o que ela diz e com o que ela quer dizer. Então, você percebe que hoje à noite nós estamos aprendendo a nos comunicar. Agora, é interessante, você pode chegar no seu serviço amanhã dizendo que, olha, houve o gringo na minha igreja nos ensinando sobre comunicação e ele tinha sotaque. Mas eu compreendi o que ele falou, porque eu prestei atenção. Eu abracei o que ele estava passando para nós. Não me importava com a boca dele, eu me importava com a maneira que ele colocou o assunto para a gente entender e compreender. Para que houvesse mudança na vida da pessoa. Agora veja o seguinte, algumas pessoas não possuem justamente habilidade de conversar com os outros. Ou seja, tem algumas pessoas que dizem que, olha, para eu conversar, eu não tenho habilidade. Então eu vou ficar na minha, você fica na sua. Porque você dá desculpa, mas eu não tenho como passar para você o que eu estou pensando. Não tenho essa habilidade. E tem outro que fala assim, outros têm o quê? Medo de expor o que sentem ou pensam. Às vezes a pessoa fica calada porque ela tem medo de expor algo do seu pensamento para outra pessoa. Será que tem alguém aqui desse jeito? Que você fica calado porque você tem medo, que você não tem como expor o assunto de uma forma que outra pessoa compreenda o que você está dizendo. Ou seja, outros acreditam que conversar não vai adiantar nada. Então eu vou ficar na minha e você fica na sua, porque nem adianta falar. À noite que eu fui convertido lá nos Estados Unidos, eu tive uma pequena briga com a minha esposa. Nós estamos morando em Chicago. Eu fui promovido de uma posição melhor na empresa onde eu trabalhava como vendedor. Então, eu fui promovido para ter uma mudança para outra cidade, que era Detroit, que ficava mais ou menos 4 horas de viagem de Chicago para Detroit. Então, naquela noite, eu tinha uma pequena discussão com a minha esposa que eu não gostei da maneira dela. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ela, Nancy, sabe o que eu vou fazer? Em vez de sair amanhã para o serviço, eu saio hoje à noite. Eu vou adiantar meu trabalho lá, saindo hoje à noite, então eu vou embora hoje à noite. Eu fui. Nem beijei nela. Agora é difícil beijar quando você tem raiva, né? Nem beijei nela. E quando estava no autoestrada, eu tinha pena de mim, porque eu pensei, mas eu sou bom marido, eu sou bom pai, eu ganho bem, eu estava fornecendo tudo que ela precisa,
Por que ela não me compreende? Você percebeu como eu passei a culpa nela? E naquela noite, eu liguei o meu rádio, no meu carro, eu ouvi a pregação de Billy Graham. E ele era grande evangelista naquele tempo lá nos Estados Unidos. Ele explicou em 20 minutos o que significa novo nascimento. Naquela noite, sozinho no meu carro, eu converti. Deus alcançou meu coração naquela noite. De lá para cá, Deus tem feito mudanças radicais na minha vida. Ainda hoje, Ele passa essas mudanças radicais na minha vida, porque eu sou ensinável, que facilite para eu ensinar. A pessoa que não é ensinável não é bom professor. Você tem que ser ensinável. Algumas pessoas, veja bem, não acreditam que elas possam ter alguma coisa para oferecer a outras. Então ela fica calada, ela fica com a boca fechada. Agora, ao mesmo tempo, veja bem, a comunicação não verbal. Agora, quando se fala comunicação não verbal, veja bem, a pessoa está alegre. Não falou nada, mas você percebe que ela está alegre. Ou você percebe que ela está neutro. Ela nem tem sorriso e, ao mesmo tempo, ela não demonstra tristeza. Então, você percebe que aqui chama-se comunicação não verbal. Hoje à noite, eu estou utilizando duas maneiras de comunicar aos irmãos aqui. Primeiramente, a boca. Mas antes de abrir a boca, eu já falei algo para você. Antes de você abrir a sua boca hoje à noite, você já falou algo para mim. Enquanto você está sentado ali nos fundos, você está falando algo comigo. Mesmo que você não tivesse aberto a boca, você já falou algo. Então, por esse motivo, eu fico olhando para todo mundo enquanto estou dando aula. Porque eu percebo se você está compreendendo ou não. Só pela maneira que você está olhando para mim. Ou seja, você está se comunicando comigo, comunicação não verbal. Agora, hoje à noite, eu estou fazendo os dois. Comunicação verbal e não verbal. Agora, veja bem, nós temos outra maneira, ou seja, nós podemos abordar 5 níveis da comunicação. A primeira é verbal. Agora, quando se fala, tem nível número 5. Conversa de clichês é um tipo de conversa muito seguro. Então, aqui você não tem risco nenhum. E o quarto, relatar fatos acerca de outras e compartilhamos fofocas e pequenas narrativas. Mesmo assim, a comunicação é bem leve. Agora, o terceiro nível, minhas ideias e meu julgamento. Agora já tem um risco maior. Porque agora eu estou colocando para você algumas ideias minhas e o julgamento meu. Agora, o terceiro, veja bem, é aqui que tem o início a verdadeira comunicação. Quando eu estou colocando para você justamente algumas ideias minhas e alguns julgamentos meus. Hoje, eu passei mais ou menos 2 horas com o seu pastor, hoje à tarde. Nossa conversa foi ótima. Porque eu podia passar ideias para ele. Eu podia passar para ele também julgamentos. E ele fez a mesma coisa. Houve uma comunicação entre os dois, porque nós tivemos o que? Liberdade de colocar algumas ideias e julgamentos entre nós dois. Ou seja, aqui começa, na verdade, uma comunicação verdadeira. O nível 2. Meus sentimentos ou minhas emoções. Agora, você percebeu quando eu falei sobre a minha conversão, tocou profundamente na minha vida emocional. Às vezes, quando eu falo a maneira que eu me converti, eu choro. Eu procuro não chorar, mas às vezes acontece. Então, você percebe que essa é uma comunicação mais
é mais clara, mais profunda do que simplesmente ideias e julgamentos. Agora, veja, aqui se compartilham sentimentos a respeito de fatos, ideias e julgamentos. O número 1, completa e verdadeira comunicação emocional e pessoal. Todos os relacionamentos profundos, especialmente os conjugais familiares, devem se basear em franqueza e honestidade absoluta. Entre eu e a minha esposa, a gente tem uma comunicação justamente honesta, transparente entre nós dois. Não tenho assunto que eu não tenho, ou seja, que eu tenho medo de conversar com ela. Então eu tenho com ela justamente uma liberdade total. Nós estamos no nível número 1, onde eu posso passar para ela meus sentimentos, as minhas ideias e meus julgamentos. Então eu estou me expondo para ela o que está dentro da minha pessoa. Mas ao mesmo tempo, com muito cuidado para não ofender e não atacar ela quando a gente não está de acordo com algo. Agora veja, esses são 5, níveis de comunicação sugeridos aqui. Agora, veja bem, você é a única pessoa que sabe em qual nível está ocorrendo a comunicação no seu casamento, na sua vida familiar. Eu já havia abordado 5 níveis. Na sua apostila você tem esses 5 níveis. Agora, durante essa semana, chegue, por favor, deve chegar à conclusão qual nível de comunicação você está com seu cônjuge e com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com os irmãos da igreja, no seu serviço, na escola onde você estuda. Qual nível você está? Agora veja, faça essa pergunta assim mesmo, ou seja, uma confrontação bíblica entre você e Deus. Onde eu não estou julgando você, você está se julgando sobre o nível da sua comunicação. Ou seja, como vai a sua comunicação? Como foi hoje? E ontem, e antes de ontem? Como foi a sua comunicação na sua casa na semana passada? Qual nível que você está na sua comunicação com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com os irmãos e colegas de serviço e de ministério? Como podemos avançar para o primeiro nível em nosso relacionamento? Então, justamente hoje à noite eu vou abordar como você pode avançar de um nível para outro nível. Porque se eu não passar para vocês como avançar, então simplesmente estou dando informação para vocês. Eu quero dar algo para vocês que vocês podem fazer uso daquilo para que a sua vida conjugal, a sua vida familiar seja algo melhor diante da pessoa de Deus e justamente um testemunho verdadeiro que você realmente pertence à família de Deus. Agora, a comunicação sexual. Isso é somente para quem? Para os casados. Mas não resta dúvida, a parte sexual é uma comunicação. Por exemplo, você percebe que na Bíblia fala que Abraão conheceu a sua mulher Sara. Não é interessante essa palavra conhecer? Conhecer a sua mulher significa uma comunicação verdadeira, baseada na comunicação não verbal, tanto como verbal. Ou seja, quando a pessoa tem problema na comunicação verbal e não verbal, vai ter problema na parte sexual. Então percebe, a parte sexual também é comunicação. Irmãos, nós não somos bichos. Eu não sou animal. Deus me criou à imagem dele. Só que o pecado entrou no mundo, desfigurou a imagem dele na minha vida. Mas quando eu fui nascido de novo,
Deus, então, mudou a imagem dele dentro da minha vida. Foi recuperada a imagem dele na minha vida. Apesar de ser pecador, hoje eu tenho a imagem de Deus. Então, para ter essa imagem de Deus, no sentido visível, você tem que ter justamente uma comunicação verdadeira, na parte verbal, no verbal, e para os casados, sexual. Agora veja o seguinte, nós estamos numa estrada à noite e murchou o pneu. Alguém já experimentou isso aí? Você não espera. Você está viajando, de repente murchou. Então você percebe que você tem um problema sério, porque à noite você está na autoestrada, murchou o pneu e você tem que fazer o quê? Você tem que colocar step, não tem que colocar step. Agora veja bem, para qualquer step você precisa justamente de ferramentas. Mas eu quero colocar para você na parte de comunicação, você precisa de ferramentas. Ou seja, você tem que ser honesto, atualizado, ataque o problema, não a pessoa, haja, não reaja. Agora vamos voltar para aquele carro com pneu murcho. Veja, eu preciso de step. Eu tenho step. Mas para colocar o step no carro, eu preciso de algumas ferramentas. Concorda comigo? Eu preciso justamente uma chave. Sem chave, você não vai tirar o pneu murcho. Você não vai colocar justamente o quê? Step. E possivelmente nem dá para tirar step da sua porta-mala. Então você precisa de chave e lanterna, porque é à noite. Se você não tem lanterna, você já tem problema sério à noite, autoestrada, o pneu murcho, você tem step e você tem chave, mas você não tem lanterna, já tem problema sério. Agora, preciso também de macaco. E não somente macaco, mas para tirar perigo, você precisa de triângulo também, porque quando vem outro carro, ele percebe que você está com problema. Então, tudo isso aí fornece para você o quê? Facilidade, trocar justamente step no carro, não é isso mesmo? Uma coisa fácil, mas sem ferramentas, impossível. Eu não conheço homem nenhum que pode trocar, ou seja, qualquer step sem ferramentas. Ele precisa. Mesmo que o seu pastor seja forte, ele não pode levantar meu carro. Ele não tem como. Enquanto ele está levantando meu carro, ele não tem mão sobrando para colocar a sua mão para tirar justamente o step, né? Então você percebe, é sério, você precisa de ferramentas. Agora com isso na mente, vamos voltar. 4 ferramentas de comunicação: seja honesto, seja atualizado, ataque o problema, não a pessoa, haja, não reaja. Agora vamos examinar cada um rapidamente aqui. Os bons relacionamentos não acontecem por acaso. Veja o seguinte, e não estão isentos de problemas. Eu tenho 59 anos de casado, e eu digo para você, eu e a minha esposa ainda hoje tem problemas. Agora eu sei que você aqui ninguém tem problema, só eu que tenho problema. Mesmo que ele esteja abraçando ela aqui, eu creio que há momentos de problemas. É, não é? Há momentos de problemas. Todo mundo sabe disso aí. Mas, percebe, nós temos justamente solução para o problema. Amém, aleluia, amém, solução para o problema. Agora veja o seguinte, todos nós somos o quê? Pecadores. E não somente pecadores, mas também nós somos egoístas. Será que não tem a pessoa aqui que não tem problema de vez em quando de ser uma pessoa egoísta? Sabe o que significa egoísta? Puxando brasa para a sua sardinha. Isso é egoísta. Puxando brasa para a sua sardinha, não é isso mesmo? Você procura o melhor para você, né? Então, isso é uma pessoa egoísta. Agora veja,
Não é necessário mais nada para surgir os problemas na vida quando você percebe, eu sou pecador, eu sou uma pessoa que dentro de mim eu tenho justamente egoísmo. Ou seja, eu nasci egoísta. Agora veja o seguinte, Romanos nos fala o seguinte, como está escrito, não há justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não nem um sequer. Então, na própria Bíblia, estão me ouvindo bem? Digam sim. Só 10 pessoas estão me ouvindo ou não? Sim. Muito bem. Agora veja bem. A Bíblia, ela hoje à noite, está declarando que você é pecador. Você é pecador. É? Você lá nos fundos, você é pecadora lá. O professor, pecador. Casado 59 anos, ainda pecador. E a Nancy, uma dama linda, mas pecadora. E às vezes cria problema. E eu crio problemas para ela. Mas, irmãos, tem solução. Por isso estou aqui durante essa semana para ajudar você na sua vida conjugal. Para que você possa ter o que a gente tem. Eu tenho uma alegria muito grande com a minha mulher, devido ao fato que nós havíamos aprendido que nós somos pecadores e que tem solução para a nossa vida de comunicação. Agora, veja bem, as pessoas que conhecem a Jesus Cristo e que seguem os princípios bíblicos de comunicação, principalmente em relação à solução de problemas, podem desenvolver bons casamentos e relacionamentos sólidos e permanentes. Então, eu preciso seguir princípios bíblicos. Você sabe que eu estou passando para você hoje à noite? Não é meus princípios. Princípios bíblicos. Algo que você precisa seguir. Algo que você precisa abraçar. Princípios bíblicos. E não somente isso, mas principalmente com o relacionamento com a solução no problema. Agora, podem desenvolver bons casamentos e relacionamentos sólidos e permanentes. Eu preciso seguir princípios bíblicos. Eu preciso entender que há solução para o problema meu. E isso vai, então, facilitar para eu desenvolver um bom relacionamento com a minha mulher. Em Efésios 4, 22 a 24, Paulo dá ênfase ao despojar-se, ou seja, despojar-se do velho homem, que significa desabituar-se. Deixa o hábito que não agrada a Deus de lado. E revestir-se do novo homem, que significa reabituar-se e agir conforme a palavra. Então, eu devo agir de acordo com a palavra. Eu devo ser estudante da palavra. Eu devo ter justamente vida devocional, eu e Deus. Eu devo ter vida devocional com a minha esposa. Eu devo ter vida devocional com a minha família. A minha pergunta para você hoje à noite, estão me ouvindo bem? Está ou não está? Sim. Muito bem. Agora veja. Você tem vida devocional com sua esposa? Não fale para mim. Deus já sabe a sua resposta. E também vocês sabem, né? Ele já sabe, mas Ele quer que você saiba. Se você não tiver vida devocional com a sua mulher, você é uma plena vergonha diante de Deus. Você não vai resolver seus problemas nunca se você não é estudante da palavra de Deus. Você precisa ter vida devocional com a sua mulher. Agora, vamos ampliar um pouco mais. Você tem
vida devocional com a família toda. Vocês sabem, hoje nós temos desculpa. Mas nossos horários são diferentes. Irmãos, não é uma desculpa. É falta de prioridade. Você precisa ter prioridade em ter pelo menos uma vez por dia na palavra com a sua família. Você manda seus filhos para a igreja educar seus filhos dentro da palavra de Deus. Isso significa só uma vez por semana, não significa? Irmãos, não é suficiente. Você precisa ter vida devocional. Eu conheço pastores que não têm vida devocional diariamente com a sua esposa nem com seus filhos. É uma plena vergonha. Pode sair daqui dizendo que eu falei, porque eu falei mesmo. É uma vergonha. Agora, isso não significa que eu sou legalista. Eu como 3 vezes por dia. Quantas vezes você come por dia? A maioria é 3 vezes por dia, não é isso mesmo? Você é legalista? Não. Você sabe, para você manter a vida, você precisa se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Deus está dizendo para você hoje à noite, você deve se alimentar pela palavra, pelo menos com a sua família, 1 vez por dia. É uma vergonha. Se você não tem vida devocional com a sua mulher e com seus filhos. Agora veja, Efésios 4, 22 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, novamente essa palavra, desabituar-se. Agora veja logo a mais. Vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, reabituar-se. Agora, no meio, renoveis no espírito do vosso entendimento, que significa justamente renovação da sua mente. Renovar-se no seu pensamento, na sua pessoa, no seu íntimo, no seu interior. Agora, voltando. As 4 ferramentas de comunicação que devem ser empregadas em todos os nossos relacionamentos, conjugal, familiar, de igreja, no seu trabalho, onde você estiver, você precisa entender essas 4 ferramentas de comunicação. Elas são úteis tanto para prevenir, como também para solucionar problemas. Está nos 2 lados. Certa vez eu estava dando essa matéria em Campinas, São Paulo. E tinha um senhor que fazia parte dos alunos naquela sala de aula durante a semana que ele estava passando esse ensinamento lá em Campinas. Ele é um executivo no GM lá em São Paulo. Ele levou essas 4 regras ou ferramentas de comunicação, ele colocou lá no quadro de avisos lá no GM. Porque ele percebeu lá onde ele trabalha, precisa ter uma comunicação melhor entre os colegas lá. Ele levou até isso para a empresa dele. Então você percebe, é importante 4 ferramentas de comunicação. Agora veja bem, seja o que? Honesto. Agora vamos ver o que significa. Seja honesto significa que eu tenho que abrir a boca para meus pensamentos, minhas ideias. E no grego é imperativo, é uma ordem. Eu preciso conversar, falar com a minha mulher, com meus filhos. E por outro lado, eles também devem conversar comigo, falar comigo. Não é lá nos fundos, não é lá naquele canto, não é opção. Imperativo, fale, seja honesto com seu próximo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, despojar-se, que significa justamente desabituar-se. E nós devemos falar o que é a verdade com cada pessoa, especialmente na vida conjugal, familiar e na vida da igreja. Ou seja, nós estamos tratando revestir-se, que significa justamente reabituar-se.
Então, essas palavras são palavras-chave para você começar a despojar-se e revestir-se daquilo que não agrada a Deus, despojamento, e revestindo daquilo que agrada a Deus na sua conversa. Agora veja, as outras pessoas não são capazes de ler os nossos pensamentos. Ou seja, a Bíblia fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? Então você não está sabendo meus pensamentos sem abrir a boca. Agora, por enquanto, eu não estou sabendo os seus pensamentos, porque você está calado. Mas na sala de aula você precisa ser bom ouvinte, ou seja, ouvinte ativo. Agora veja o seguinte, fechar-se não é para crente, só para fechar e não conversar com a pessoa. E não somente isso aí, mas veja, fale a verdade, mas como você deve falar a verdade? De acordo com a palavra de Deus, seguindo a verdade, que significa justamente falando a verdade, o tempo do verbo indica a ação contínua, devemos sempre falar a verdade. Então percebe, eu estou falando para vocês hoje à noite a verdade. E cada vez que eu converso com a minha esposa, a verdade. Não que eu vou falar a verdade, eu já tenho compromisso diante de Deus, eu estou falando sempre com Nancy a verdade. Eu não deixo nada para trás. Agora, eu sou sábio, o que eu devo falar para ela. Mas ela sabe que seu marido sempre fala a verdade com ela. Não é questão que eu vou falar a verdade, ela sabe que o Bill sempre está falando a verdade com ela. Agora, veja o seguinte, fale a verdade e também tem exemplos de desonestidade, ou seja, decepção flagrante. Isso está na cara. E também tem outro aqui que é interessante, incompatibilidade quando a nossa comunicação não verbal não condiz com as nossas palavras, ou seja, testa franzida ou cara fechada ao dizer tudo bem. Agora, você está vendo que eu estou sorrindo, né? Vamos supor que eu falo para vocês hoje de noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Isso me anima muito, estar na sua igreja. E seu pastor, ele é ótimo. Gostei dele. Hoje foi um dia maravilhoso. Você percebeu a mentira minha? A cara falou uma coisa, a palavra falou outra coisa. Ou eu posso dizer para você, eu não gostei do seu pastor. Não gostei dele, sabe? Não gosto da barba dele. Não gosto do jeito dele. Agora você percebe que eu não estou falando a verdade. Sorridente, mas falando mal dele. Deu para compreender? Muito bem, agora veja o seguinte. Nós estamos falando sobre não verbal e ao mesmo tempo nós estamos falando sobre o verbal. Então, no não verbal deve também combinar com o verbal. Agora veja o seguinte, ser honesto é mais do que simplesmente não mentir. Porque decepção, às vezes, sem palavra. Você já percebeu isso aí? A pessoa pode ser uma pessoa que engana você sem abrir a boca. Então, não é simplesmente uma mentira falada. Uma atitude de não deixar a pessoa entender o que você quer passar para ela. É ser aberto e sincero, ou seja, transparente. E ser transparente, você tem que ser que nem aquele vidro lá. Para eu ver do outro lado, aquele vidro tem que ser limpo, não é isso mesmo? Então você tem que ser igual, aquela porta lá, transparente. E se você não é igual àquela porta lá, você vai ter problema na vida conjugal, devido ao fato que não há transparência entre você, seu cônjuge e seus filhos e com seus pais. Não mentais uns aos outros, uma vez que despetistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, nós estamos tratando novamente de desabituar-se.
E nós estamos também tratando a maneira que nós devemos nos revestir da verdade. Fale a verdade em amor. É possível falar a verdade de maneira insensível. Certa vez eu estava no cinema com a minha esposa. E faz mais ou menos 2 meses, foi durante o tempo de frio lá nos Estados Unidos. E eu tinha uma blusa e outra blusa em cima da blusa. E quando nós estamos saindo do cinema, eu falei para a minha esposa assim, Nancy, você tem que me ajudar com a segunda blusa. E sabe o que ela falou para mim? Eu não tenho que fazer nada. Olha, eu fiquei quente bem aqui. Aquele calor aqui, né? Eu resolvi não falar nada com ela naquele momento, né? Aí a gente voltou para casa e eu falei para ela que eu tinha alguns afazeres a fazer e que eu voltaria dentro de meia hora, 1 hora. Então, quando estava, depois de ter deixado lá em casa ela, então eu comecei a pensar sobre a maneira que eu falei com ela. Mas no início eu pensei na maneira que ela falou comigo. Eu não pensei naquilo que eu falei para ela. Eu pensei mais naquilo que ela falou para mim. Será que você já tem tido esse problema? Onde você está pensando a maneira que ela ou ele falou com você? Você não pensa como você falou com ela? Então eu cheguei em casa e eu falei para a Nancy, nós devemos ter uma conversa. E ela ficou bem assim, sabe? O que vai acontecer? Aí eu falei para ela, Nancy, me perdoe. Porque eu falei de uma maneira que não era do meu desejo, mas eu não cuidei as minhas palavras. Eu deveria ter dito para você, Nancy, por gentileza, você poderia me ajudar. Mas em vez de falar, você tem que me ajudar. Sabe o que ela fez? Ela também pediu perdão na maneira que ela reagiu comigo. Deu para compreender isso, irmãos? Então, veja, 59 anos de casados, ainda hoje eu preciso das ferramentas. Ainda hoje. Você também precisa. Mesmo com a sua idade e a minha idade, nós necessitamos ferramentas para conversar com nossos esposos e com nossos filhos e netos e bisnetos. Agora, veja bem. Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, ou seja, falando a verdade em amor, nós cresçamos o quê? Em Cristo Jesus. Agora veja o seguinte, os crentes devem falar a verdade considerando os interesses da outra pessoa. Então você percebeu que quando nós estamos saindo do cinema, está pensando em mim, não nela, né? Você percebeu? O meu pensamento está voltado na minha pessoa, não na pessoa dela. Agora veja, devemos atentar não somente para o que falamos, mas também para como falamos, ou seja, tom de voz, expressão facial. Agora, notem outra coisa aqui interessante, é o que e como. O que eu devo falar e como eu devo falar com ela, ou com ele, ou com outra pessoa qualquer. Colossenses, a vossa palavra seja sempre agradável. Será que a minha palavra foi agradável para Nancy? Não foi. Nancy, você tem que me ajudar. Agora, se eu tivesse dito para Nancy, por gentileza, você poderia ter me ajudado? Deu para entender? Melhor maneira, não é? A palavra agradável, temperado com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. Agora, o que isso significa? Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Agradáveis e de bom gosto para quem que está ouvindo você. Agora, por outro lado, veja, para os hebreus, o sal era o elemento purificador para o judeu. Então, isso significa o seguinte, que o sal sempre teve um grande simbolismo, sendo simbólico da unidade da aliança entre Deus e o povo de Deus. Por esse motivo, quando Paulo escreveu sendo
ele mesmo, colocando a palavra de Deus, ele utilizou a palavra sal, porque ele sabia justamente o significado daquela palavra, ou seja, veja que ele fala, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora veja aqui outra ferramenta. Mantenha-se atualizado, ou seja, irai-vos e não pequeis. O que isso significa para nós? Nunca deixe a sua ira ou a sua irritação durar até o pôr do sol. Não dê lugar para o diabo. Agora isso vem de Efésios 4, 26, 27. E veja como fala. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha só sobre a vossa ira, nem deis lugar para o diabo. Ou seja, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Ou seja, às vezes, no nível de sentimento, eu tenho justamente uma raiva. No nível de sentimento, o sentimento é neutro. Eu não posso mudar meu sentimento, mas eu posso mudar meu modo de pensar. Eu posso mudar meu modo de expressar, apesar dos meus sentimentos. Ou se eu estou com raiva, no nível de sentimento, eu posso corrigir meu coração, mas mesmo assim, no nível de sentimento ainda tem aquela raiva. Só que o coração está voltado para a pessoa de Deus. Agora veja, não fiquem o dia inteiro com raiva. Trata o problema de hoje. Isso significa sendo atualizado no seu problema com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, onde você estiver. Quando não tratamos hoje os problemas de hoje, estamos em pecado. Entenderam? Quando não trata o problema de hoje, você está em pecado. Ofende a Deus. É uma vergonha diante dele quando você não trata o problema de hoje mesmo. E quantas vezes você mesmo havia deixado o seu problema passar para outro dia, e outro dia chega e você não trata. Está vendo o problema? Você está em pecado. Ou seja, abrindo caminho para amargura e ódio, quando não trata o problema de hoje. Não somente isso, aí veja, tecendo problemas subsequentes, colocando em perigo a vida sexual. Se a vida, ou seja, a comunicação não é correta, verbal e não verbal, coloca a vida sexual também em perigo. Comunicação não verbal, e verbal e sexual. Tem 3 comunicações na vida conjugal. Agora, Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados, basta ao dia seu próprio mal. Ou seja, despojamento, que significa desabituar-se. Agora, voltando para a nossa apostila, ataque o problema e não a pessoa. Quando se trata isso aí, veja bem, ataque o problema, não a pessoa. Então, vamos supor, vem cá, você, vem cá ao meu lado. Como se chama? Henrique, né? Muito bem. Agora, vamos supor que eu chamo ele. Você é preguiçoso. Senta aí, rapaz. Eu ataquei ele. Ataquei, né? Vem cá, Henrique. Meu querido irmão, a sua mãe não deu para você fazer justamente uma tarefa em casa de arrumar a sua cama e também deixar seu quarto bem arrumado, ela não deixou? Então, eu acho que você precisa voltar para a sua casa e faça isso em casa, porque isso é a coisa certa em deixar seu quarto em ordem. Pode sentar. Eu ataquei o problema. Mas se eu tivesse falado para você, é preguiçoso, não arrumou
o seu quarto, ataque ele. Irmãos, essa ferramenta é extremamente importante. Agora veja o seguinte: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, palavra torpe. Nós devemos despojar justamente palavra torpe. Quando eu falei para ele, preguiçoso, palavra torpe. Agora, a palavra em si não é torpe, mas a maneira que eu usei, ela arrasou com ele. Palavra torpe. Às vezes você pensa que a palavra torpe é simplesmente uma palavra feia. E, na verdade, é uma palavra feia, mas você pode pegar uma palavra boa e utiliza ela como uma palavra feia, chamando alguém de preguiçoso. Ou eu posso até chamar você de mentiroso. Palavra torpe. Mas se eu converso com ele, o filho, sabe que ontem, quando você me contou aquilo que você contou, você poderia esclarecer para mim? Porque eu não entendi justamente o que você queria falar para mim. Eu ataquei o quê? O problema na pessoa. Mas se eu chego à conclusão, ele mentiu, mentiroso. Ataquei a pessoa, não o problema. E sim unicamente a que for boa para edificação, ou seja, revestir-se. Agora, assim transmita o que? Graça aos que ouvem. Imerecido, algo que não merece, mas você está dando para a pessoa. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Despojar-se. Agora, veja o seguinte: palavras torpes, comunicação corrompida. Utilizando uma palavra que arrasa com outra pessoa. Evita o conflito. Quando você ataca a pessoa, você está, puxa vida, tem gente lá em cima, boa noite. Seja bem-vindo aqui. Nem percebi que você estava lá em cima. Puxa, mas que bênção, né? Eu olhei lá para, tem outras pessoas lá em cima. Muito bem, ótimo. Mas você sabe que aqui tem alguns bancos aqui vazios? Talvez amanhã, né? Lá em cima você sabe que o custo lá para sentar lá é R$50 por pessoa. Aqui é de graça. Estou transmitindo graça aos que ouvem. Muito bem. Ótimo. Evitam o conflito. Focalizam no caráter da pessoa e não no quê? Na pessoa, ou seja, no problema da pessoa. Oh, mas que boca feia, né? Atacando a pessoa. Muito bem. Destroem, arrasam a pessoa, palavras torpes. Agora veja o seguinte: entretecem o Espírito Santo na vida da pessoa. Ou seja, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, despojar-se. Agora, voltando novamente, comunicação edificante, anima, edifica a pessoa. E focaliza no conflito, não na pessoa. E concentra-se na responsabilidade pessoal com a pessoa. Ou seja, não julgueis para que não sejam julgados. Agora, eu conheço todos os defeitos do pastor. Sabe por quê? Eu sou pecador, ele pior ainda. Mas, na verdade, eu devo olhar para a minha vida, né? Qual aquilo que impede a minha vida ser de maneira correta diante de Deus? Muito mais fácil para eu julgar ele, né? Em vez de julgar mim mesmo. Não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o cisco arqueiro do olho do teu irmão. Ou seja, nós estamos vendo aqui justamente despojamentos e revestimentos. Da vazão à solução através da ação. Da graça, motivação, capacidade àqueles que ouvem. Estou motivando você hoje à noite, pela graça de Deus.
Agora, a última ferramenta, nós temos 10 minutos, calma, 10 minutos. Eu não expliquei para vocês. Hoje, mesmo que nós estejamos aqui no salão, é uma aula hoje à noite. E na faculdade, quando estou dando aula, 1h15, uma aula comigo. E você paga o mesmo se fosse 1h15, mesmo custo para você. Eu quero dar para você o que você pagou, né? Já pensou você saindo depois de 1 hora? Puxa, mas ele só falou 1 hora. Eu paguei 1h15, ele só falou 1 hora. Então eu devo ainda 10 minutos para você. Está ótimo, né? Olha ele sorridente aqui. Não é bom aqui, né? E parece, né? Oh, bonito ele. Ok. Muito bem. Haja, não reaja. Então você percebe como fica quando você tem reação com o seu cônjuge. Agora, Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes seis uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora veja logo, novamente o que? Despojar-se. E despojar-se, e veja, antes seis uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, revestimento, revestir-se. Agora, veja o seguinte. Conforme Gênesis 3, tendemos a assumir uma posição de defesa quanto aos nossos pecados, livrando-nos da culpa, fugindo e reagindo. Vamos ver um exemplo aqui. Fugindo da culpa e reagindo. Gênesis. Quando ouvir uma voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. O Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Agora veja, ele se escondeu, o casal se esconderam, não foi isso mesmo? O casal se escondeu e Deus fez uma pergunta, onde estás? Agora, será que Deus não sabia onde eles estavam? Ele sabia, mas ele queria que eles soubessem onde eles estavam. Eles estavam se escondendo de Deus. Agora, minha pergunta para você hoje à noite, você já escondeu-se de Deus? Já houve momentos que você pensou que eu me escondi de Deus. Ele nem está sabendo o que eu estou pensando. Deus não sabe o que eu estou falando. Ele quer que você saiba o que você está pensando, o que você está falando. Veja ainda, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e escondi-me. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore de que te ordenei e não comestes? Então veja bem, ele tinha medo. Ele tinha medo e ele se escondeu. E Deus havia dito, será que você não me obedeceu? É por esse motivo você se escondeu? Agora eu pergunto a você, você já fez isso com Deus algumas vezes? Na semana passada eu fiz isso aí. Eu falei algo que não deveria ter falado, mas eu não queria admitir. Mas quando percebi, eu sabia que eu estava me escondendo de Deus e não falar o que eu deveria falado, mas não falei. Agora veja bem, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela deu da árvore e eu comi. Então, ele transferiu a culpa em quem? Ela. Agora, por sua vez, você percebe que a mulher fez a mesma coisa, ela passou a culpa em quem? Serpente. Nunca resolveremos problemas ou cresceremos espiritualmente se insistimos em ser um tipo de pessoa descrito em Gênesis capítulo 3. Agora, através do Espírito de Deus, precisamos aprender a saber, ou seja, ser benignos, compassivos, prontos a perdoar. Então, você percebe que nós devemos agir, não reagir.
Antes uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, despojamento, e Ele me perdoou. Agora, veja, mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Agora, o caminho do rebelde é difícil e cheio de quê? Perigos. Agora, vendo isso aí, notem o seguinte, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livremente, de sorte que possais suportar. Ou seja, Deus é, digam. Deus é? Muito bem, Deus é fiel. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso ter uma comunicação correta com a minha mulher, apesar de passar 25 anos com problemas na comunicação com ela, eu aprendi, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, pensando assim, veja, as discussões acontecem apenas quando um dos envolvidos reage. A reação cria o problema. Agora, você percebe que nós devemos deixar de reagir. Está comigo? Irmãos, vocês sabem que Deus me deu 4 filhos. Nunca que eu coloquei meu filho para fazer uma aula de reação. Você entendeu? Não entendeu, né? Então eu vou falar mais uma vez. Eu não coloquei meus filhos na sala de aula para aprender como reagir. Porque reação é natural. Não é? É natural. Agora, o que eu tenho que ensinar para eles, como responder, não reagir. Veja, responder. Isto é meu alvo. Quando alguém conversa comigo, algo que eu não quero ouvir, sem pensar, estou começando a ter uma reação dentro de mim. Mas para responder para a pessoa, a primeira coisa que eu devo fazer é refletir. Qual é a minha atitude quando ela me fala daquilo? Qual é a minha atitude quando alguém conversa comigo sobre algo que eu não quero ouvir? Então, em vez de reagir, eu preciso o quê? Responder para a pessoa. Então, a primeira coisa, você tem que refletir sobre a sua atitude. E depois você tem que rever o quê? Os fatos. Muito bem. Eu falei para vocês que eu ia terminar 21h30, mas é 21h28. Eu estou dando 2 minutos de graça para você. Imerecido, você nem merece. Mas eu vou dar para você 2 minutos. Henrique, você gostou? Vem cá. Ele gostou. Puxa, mas você, quantos anos você tem? 15. Você tem certeza? Não é 16 ou 17, é 15 mesmo? Então me fala uma coisa hoje que você aprendeu, só uma coisa. Só uma. Que você aprendeu hoje? Uma coisa só. Calma aí. Uma coisa só. Oh. Muito bem. Você aprendeu uma coisa, qual foi? Uma. Que nós não devemos reagir, mas nós devemos responder. Mais uma vez, gostei. Nós não devemos reagir, mas devemos responder. Eu acho que ele não ouviu lá em cima. Fala de novo para ele. Nós não devemos reagir, mas devemos responder. Eu acho que ela também não ouviu lá. Fala para ela. Nós não devemos reagir, mas devemos responder. Aquela irmã lá com o neném, eu acho que ela não ouviu. Fala para ela. Nós não devemos reagir, mas devemos responder. Olha, ele nem sabe prestar atenção. Fala para ele lá. Para ele lá, na parede. Fala para ele. Nós não devemos reagir, mas devemos responder. Muito bem, pode sentar. Estou gostando dele, né? Vamos dar palmas para ele, né? Muito bem. Você volta amanhã? Eu vou cobrar, viu? Você sente bem aí, tá? Muito bem. Pastor,
A palavra é sua. É deles, né? Estou perguntando ao pastor Bill aqui. Vamos abrir para 3 perguntas e respostas objetivas, se alguém quiser. Levante a mão e faça a pergunta. Sim, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pastor, só uma questão que eu não entendi. Quando o senhor diz, o senhor nos ensinou, que o problema deve ser resolvido no dia, se o problema tem que ser resolvido no dia, ele não contradiz com a questão assim, o tempo resolve, o tempo é um remédio, você entendeu? Entendi a pergunta. Todo mundo entendeu a pergunta? Primeiro, resposta bíblica, não deixar passar um tempo. Agora, isso não significa que tem que ser agora mesmo, mas não deixa demorar tanto em tratar aquele problema. Mas, como você falou, em Provérbios, fala sobre que você deve avaliar o que você deve abordar naquele momento, e talvez não seja o momento de tratar, mas você não deixa um tempo cumprido. Por exemplo, eu falei para você, quando a minha esposa respondeu para mim lá no cinema, eu não falei de cara para ela. Mas eu resolvi, antes que eu vou avaliar o que ela falou, eu vou me julgar, depois eu vou falar com ela. Agora, eu poderia ter falado com ela o dia seguinte, na hora de café, podia ter falado naquele tempo. Então, no pensamento, não deixar longe. Não quer dizer que você tem que falar logo que pôr do sol. Aquilo só para você entender que não deixa passar um tempo. Mas, ao mesmo tempo, melhor tratar o mais logo possível para não criar raiz de amargura no seu coração, no coração dela. Boa pergunta, está de parabéns. Obrigado. 2 perguntas mais. Mais alguém? Eu acho que ele tem pergunta lá. Olha lá, ele está sorridente. Olha lá. 2 tipos de ataques. Tanto a pessoa como o problema e não resolve. Agora, você atacou o problema, não foi resolvido. A Bíblia fala que você deve estar sempre disposto a reconciliar-se com a pessoa. Mas você não pode obrigar outra pessoa a reconciliar-se com você mesmo. Ou seja, você tem que cuidar da sua parte. Se seu cônjuge não está correspondendo com você, daí você teria que ter mais paciência, procurar outra maneira de tratar com ela. E se ainda ela não corresponde com você, você percebe que você está agindo biblicamente, mesmo que não foi resolvido o problema, porque ela, por sua vez, não reconciliou-se contigo mesmo. Deu para entender? Por exemplo, estou evangelizando uma pessoa. Ela não é obrigada de aceitar o que eu estou falando para ela. Não é isso mesmo? Mas eu sou obrigado de falar para ela. Então eu tenho que fazer a minha parte, mesmo que ela não seja o quê? Fiel. Boa pergunta, obrigado. Mais uma? Não tem? Está vendo como as mulheres são mais inteligentes? Elas não têm nenhuma pergunta, né? Eu acho que ela tem. Tem pergunta? Tem pergunta, isso? Então pode ser uma curiosidade aqui. A respeito da conversão do senhor, a esposa do senhor já era convertida, ou o senhor nunca tinha ouvido falar, né? Só nesse dia do rádio? É só uma curiosidade mesmo, para saber como que ela se portou. Fala para ela, eu já falei para você. Para poupar minha voz, fala para ela. Não, porque você comunica com emoção também. Ah, muito bem. Muito bem. Naquela noite houve uma discussão, uma pequena briga. Eu fui viajando, converti.
Quando eu voltei para casa, na sexta-feira, porque eu saí domingo à noite, e na outra sexta, eu estava voltando para casa e pensei comigo, agora eu vou falar com ela, que eu me converti, ela vai ficar pensando que eu fez algo incrível, algo que, mas o Bill, pai, converteu? Que isso? Mas quando eu cheguei em casa, na terça-feira, na mesma semana, eu estava em Detroit, ela estava em Chicago, ela converteu. Então, eu descobri quando eu cheguei em casa, eu pensei, como eu vou falar com ela que eu me converti? Antes de eu abrir a boca, ela falou para mim que ela converteu. Deus não é bom. Então, eu não falo isso porque leva muito tempo falar tudo que a gente tem no coração, né? Boa pergunta, agora está na hora, né? Agora, eu estou vendo aqui, vocês me abusaram. 5 minutos, ele só paga hoje 1 hora e 15 minutos. Você está me devendo mais. Você pediu para eu entregar 8h15, eu entreguei 8h10. Espera aí. Isso significa que ele está transferindo a culpa em mim. Não, eu não estou reagindo, eu estou respondendo. Boa, boa. Ô, irmãos. Não, eu tenho mais uma coisa. Tem. Irmãos, hoje ele me levou para a churrasqueria, Eu pedi que ele desse alguns avisos para vocês sobre a minha pessoa durante a minha semana que eu estou aqui. Então, irmão, por favor, o que é importante. Sabe o que é, né? Sim, sim. Então, fale para eles. Não falou? Não. Fala. Não, pode falar. Não, você fala. Não. Não, você fala. Você é mais jovem, você fala, estou mandando. Fala. Deixa eu te falar, irmãos. O pastor Bill, ele nos pediu para ficar no hotel, até mesmo pela idade e tudo, e às vezes... Pela maturidade. Porque Maturidade. eu estou usando a primeira regra de comunicação. Você Seja viu o que ele honesto. falou? Irmão, educa ele. Seja honesto. Mas então, irmãos, então se algum irmão quiser convidar a partir de amanhã para também um lanche depois desse nosso encontro, pode me procurar também que eu coloco o nome. E também o almoço, a partir de amanhã até sábado, quem quiser convidar. Ele está abrindo esse espaço porque justamente ele tem percebido ao longo desse ministério que Deus tem concedido a ele, que muitas pessoas, famílias, têm oportunidade de abrir o coração e compartilhar as demandas e as necessidades. Então, se algum irmão, alguma família quiser levar o pastor Bill para almoçar, a partir de amanhã até sábado, me procure que eu faço a escala e também para o lanchinho à noite. Hoje à noite, eu vou levar ele para comer uma pizza de mussarela com rodelas de tomate. E azeitona preta. E azeitona preta. Tá bom? Muito bem. Uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Compreendeu, né? Suco de laranja, sem açúcar, sem gelo e na hora, feito na hora. Certo? Sou chato, né? Vamos ficar de pé, gente? E por Boa falar, noite. gente, em lanche, nós temos um chá e um cafezinho lá embaixo com uns biscoitinhos, porque eu acredito que alguns saíram aí do trabalho, hoje não é feriado, né? E teremos esse lanchinho simples, mas para a gente ter um tempo lá embaixo, até sábado nós teremos esse cafezinho, esse chá e um biscoitinho, tá bom? Vamos orar agradecendo? Deus amado, nós te louvamos pela vida do teu servo, que depois de horas de viagem, está aqui conosco, como podemos perceber, com todo o amor e desejo de comunicar a tua palavra em relação, ó Deus, à família, a nossa comunicação, como ouvimos hoje, para que tenhamos uma vida, ó Deus, cada vez mais em conformidade com a vontade do Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, com mudanças profundas na nossa vida. E naquilo que foi falado hoje, principalmente mudanças na nossa comunicação. Dá, ó Deus, força a cada um dos meus irmãos que estão aqui, resiliência para, no decorrer da semana, não abrir mão de tirar este tempo, 1h30, para que possamos crescer na Tua Palavra e termos as nossas vidas transformadas pelo poder da mesma e do Teu Espírito. Renove as forças do Teu servo, Pastor Bill,
e de todos os meus irmãos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um prazer, tá?